Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a mais um podcast Pressurizada. Aqui é o nosso ponto de encontro onde eu desvendo os segredos da pressurizada para você ter muito mais resultados com total segurança, vender mais e, claro, se tornar uma referência aí na sua região. Eu sou a doutora Adriana Martinuso e ajudo profissionais da estética a faturarem R$ 20.000 em 30 dias. Aprender a resolver esses 5 problemas, essas 5 intercorrências, vai te aproximar dos seus 20K de faturamento. Esse é o tema do nosso podcast de hoje. Nesse episódio, eu vou te mostrar as 5 intercorrências mais comuns na pressurizada e, claro, como resolver cada uma delas. Isso, gente, não significa que não existam outros tipos de intercorrências. Obviamente que existem, mas essas intercorrências são as mais comuns que podem ocorrer até mesmo por profissionais altamente capacitados. Sabe por quê? Porque não se trata de erro técnico, e sim da resposta do organismo do seu paciente. E saber identificar esse tipo de intercorrência, lidar com elas, prevenir e reverter essas intercorrências vão aumentar muito a sua autoconfiança como profissional e, consequentemente, a segurança que você vai passar para o seu paciente no momento da sua consulta, no momento do seu procedimento. Além disso, você vai fidelizar o seu paciente. Afinal de contas, você transmitiu o quê? Autoridade, segurança para o seu paciente, né? E isso vai fazer com que você conquiste mais clientes por indicação. Porque sempre quando a gente consome algo que é bom pra gente, que a gente sente segurança, que a gente confia, a gente acaba indicando para os amigos. E isso, claro, que vai te aproximar dos seus 20K de faturamento em 30 dias. Eu vejo, gente, muitos profissionais, infelizmente, entrando no mercado de injetáveis atraídos simplesmente pelos benefícios, pelos ganhos financeiros, mas sem preparo algum. Ou somente com um conhecimento básico, daquela aplicação básica, né? Mas sem o verdadeiro conhecimento que está por trás de um procedimento minimamente invasivo. Então, quando a gente fala de injetáveis, nós estamos falando de algo que eu preciso ter um domínio de anatomia, de fisiologia, de farmacologia, entender todas as implicações que compõem esse procedimento e, claro, os seus efeitos, né? Então, aí eu estou falando de quê? Estou falando das contraindicações, que tem que ser muito bem determinadas e observada, né, diagnosticada pelo profissional da saúde estética que está fazendo a consulta, que está fazendo a anamnese. Eu preciso saber se esse paciente tem alguma alergia, algum tipo de ativo, algum tipo de produto que eu vou utilizar aí neste procedimento. Eu preciso ter um conhecimento, né, de identificação de possíveis intercorrências, como uma isquemia inicial ou mesmo uma necrose. Eu preciso entender o que é um edema, o que é um hematoma, reações alérgicas, né? Já falei, choques anafiláticos que pode acontecer de acordo, né, com a dosagem de produto que você utiliza, interação medicamentosa. Preciso saber se esse paciente é um paciente que se alimenta bem, se pratica esporte, se tem alguma doença autoimune, se está fazendo alguma medicação atualmente, se está passando por algum tratamento, se é um paciente oncológico, se é um paciente que sofreu uma cirurgia há menos de 6 meses, tudo isso implica nessa responsabilidade que nós precisamos ter quando a gente trabalha com procedimentos injetáveis. E por isso a importância de uma formação completa, onde você tem
toda essa base para que você possa trabalhar de forma segura para o seu paciente e para você, para que você não tenha intercorrências e para que você não coloque em risco a saúde do seu paciente, ok? E eu entendo se você caiu aqui nesse podcast pensando que basta aprender a manusear o seu dispositivo da pressurizada para trabalhar com injetáveis, né? Que você simplesmente viu um vídeo aí, inclusive até um vídeo meu no YouTube aí, que você aprendeu a manusear. Então, doutor, eu já sei como é que eu calibro, eu já sei como é que eu coloco aqui o fármaco e simplesmente é colocar na minha paciente e aplicar. Mas o fato é que se você realmente quer ser uma profissional 20K e referência no que você faz, você precisa de muito mais do que isso. Então eu te convido a ficar aqui até o final deste episódio, onde eu vou te mostrar essas 5 intercorrências que podem acontecer, né? E como que você vai lidar com ela. E também eu vou te mostrar agora a forma que não vai te levar aos 20K de faturamento. E é o seguinte, se você é aquela profissional que não sabe identificar uma intercorrência, que deixa o seu paciente embora logo após a aplicação de um injetável, você pode ser uma dessas profissionais que não vai atingir os 20K. Ou então, se você for daquela profissional que não passa orientações para o seu paciente, orientações pós-procedimento. Se você não faz um acompanhamento, um gerenciamento desse paciente, simplesmente fez o procedimento e tchau. Também você vai cair na mesma armadilha. Ou mesmo se você não sabe reverter a intercorrência. Então, esses são alguns pontos muito importantes que, se você realmente quer ser uma profissional referência, se você quer ser uma profissional 20K, você precisa dominar. E agora, a partir de agora, eu vou te mostrar, então, quais são essas 5 intercorrências mais comuns e como lidar com cada uma delas. Então, vamos lá? Já pega aquele seu caderno, caneta na mão, porque a gente vai começar agora com muito conteúdo para você anotar tudo, porque eu tenho certeza que vai te ajudar muito no seu dia a dia clínico. Então, intercorrência número 1. Dor e desconforto localizados. Isso pode ocorrer, doutora Adriana, mesmo trabalhando com a pressurizada? Claro que sim, e por isso que eu não gosto de vender essa promessa para o meu paciente, que a pressurizada é um injetável indolor. Não. Por quê? Porque vai depender do organismo do meu paciente. Tenho pacientes mais sensíveis, sim, que vão sentir dor. Por quê? Porque vão ter a sensibilidade do produto, vão sentir a ardência do produto. Ou até mesmo vão sentir, sim, vão ter, né, aquele aspecto de dolorido. Por quê? Porque tem uma sensibilidade maior, pode ter uma fragilidade capilar maior. Eu tenho outros pacientes que não vão sentir nada. Inclusive, tem pacientes de agulha, gente, que não sente, né? Então, isso daí vai depender do quê? Não é da sua técnica, e sim do seu paciente. Então, dor e desconforto localizados. Após a aplicação da pressurizada, é comum alguns pacientes experimentarem algum tipo de desconforto local. Então, ele pode sentir desde uma sensação da picada, né? Que é o quê? É quando eu coloco a minha pressurizada, disparo e o líquido, o fluido ali que sai do meu fármaco, ele tem uma força e uma velocidade que ele vai romper a pele e vai gerar o quê? Um orifício. Através deste orifício é que o fármaco é introduzido. Então, tem alguns pacientes que não sentem nada, tem outros pacientes que já sentem ali esse rompimento, a abertura desse orifício. Ou até mesmo a ardência. E aí a ardência se dá por quê? Pelo fármaco que eu estou utilizando, né? Então, dependendo do pH do meu fármaco, sim, o meu paciente vai sentir uma ardência.
Geralmente, esses sintomas são leves e temporário. Então, isso é muito importante você saber, né? Que esse sintoma ele vai desaparecer em poucas horas ou até mesmo em alguns dias. Então, dependendo da quantidade de entrega de produto, dependendo de quantas punções você vai fazer. Então, imagine o seguinte, que você vai fazer um glúteo, por exemplo. Então, eu vou fazer um glúteo e vou utilizar ali um bioestimulador de colágeno. Então, primeiro, o que eu preciso saber? A farmacologia desse produto. Qual é o mecanismo de ação de um bioestimulador de colágeno? Você vai aplicar ele na camada subcutânea, ele vai gerar um processo inflamatório. Opa! Por si só, o que o processo inflamatório ele gera? Sinais flogísticos: ardor, rubor, dor e calor. Então, somente pelo produto que eu estou injetando, eu já vou gerar um processo inflamatório que vai me gerar alguns sintomas no paciente. Então, dependendo da minha paciente, eu tenho sintomas mais fortes, mais moderados, e dependendo da paciente, eu tenho sintomas mais leves. Vai depender do quê? Do organismo dela, do sistema imunológico da minha paciente. Quanto mais imune a minha paciente está, quanto mais o sistema imunológico dela forte estiver, menos sintomas ela terá. Por isso que quando a gente tem um paciente que você detecta, né? Quando, no momento da sua anamnese, no momento da sua consulta, você faz o diagnóstico que esse paciente está com a imunidade baixa, o que a gente tem que fazer? Não realizar o procedimento naquele momento. Por quê? Porque o processo inflamatório dela pode ser tão alto que ela vai precisar entrar ali com um medicamento, um anti-inflamatório, por exemplo. E aí, o que vai acontecer? Eu não vou ter os benefícios do estímulo de colágeno. Estão entendendo, gente, como que é importante todo esse conhecimento fisiológico e farmacológico? Porque se você não entender isso, você não vai saber prever o que vai acontecer, não vai entender se essa intercorrência é uma intercorrência normal que pode acontecer, e se é algo normal, você precisa o quê? Sinalizar isso para o seu paciente, explicar para a paciente, olha, nós estamos agora no passo número 1, então eu vou fazer isso, isso, isso. Você pode sentir isso, aquilo, isso. Olha só. Depois de 24 horas, pode acontecer isso. Depois de 48, 72, ou seja, você vai passando para ela tudo o que pode acontecer. E tudo que estiver dentro dessa lista que você passar para ela, isso significa o quê? Que são sintomas previstos. Ou seja, a sua paciente não precisa ficar preocupada, não foi nada que deu errado, não foi algo de errado que você fez, não, simplesmente está dentro do previsto. Ai, doutora, e se a minha paciente não sentir nada disso? Ótimo, excelente. Quer dizer que ela reagiu muito bem ao procedimento. Os sintomas dela foram leves ou até mesmo sintomas subclínicos que a gente fala, né? Então, é muito importante. Quando você passa toda essa informação para sua paciente, para o seu paciente, ele vai começar a entender que você tem segurança, que você tem autoridade, que você tem conhecimento naquilo que você está passando. E aí ela vai dizer: olha, sim, está acontecendo isso, mas a doutora já me disse que é normal acontecer isso. No caso disso, eu vou fazer tal coisa e tal coisa. Ok? Agora, se você não fala nada para sua paciente, se você termina o seu procedimento, a paciente vai para casa, o que ela pensa? Ela pensa que nada vai acontecer. Sim ou não? É isso. E aí, se ela tiver um leve edema, se ela tiver uma febrezinha local, ou seja, aumentar ali a temperatura local, se ela sentir dolorido, se ela sentir um desconforto, ela vai achar que isso é um problema.
E aí, quando ela entrar em contato com você, ou talvez ela nem entre, talvez ela vai para assistência médica de uma vez. E aí você abre uma brecha para essa paciente perder a confiança em você. E com razão. Por quê? Por que que você não falou? Se você não falou, é porque você não tem esse conhecimento, correto? Então, gente, é muito importante a gente orientar o nosso paciente. Então, vamos lá. No caso de dor e desconforto localizados, o que fazer, né? Então, primeira coisa, explicar para sua paciente qual é o mecanismo de ação daquele produto que você está utilizando. Eu dei aqui o exemplo de um bioestimulador, mas pode ser um lipolítico, pode ser uma toxina botulínica, né? Pode ser um preenchedor. Então você tem que ter o conhecimento farmacológico de cada um deles para você saber como que ele vai atuar, qual é a farmacodinâmica dele dentro do organismo da sua paciente. E aí o que que você vai dizer para ela? Em caso de dor ou desconforto, o que que vai acontecer? Se for algo leve, que a paciente consegue conviver com aquilo, ok, melhor não tomar nenhum medicamento. O que ela pode fazer? Ela pode fazer uma compressa, uma compressinha de água fria nas primeiras 48 horas, tá? Uma compressa de água fria ou até mesmo uma compressa de gelo, dependendo do procedimento. Ok? Se for um preenchedor, por exemplo, eu não recomendo colocar gelo, tá? Só se for realmente um processo inflamatório, por exemplo, de um lipolítico, de um bioestimulador, aí sim ela pode colocar compressa fria. Ela também pode tomar um analgésico ali de costume dela. Tá? Talvez você seja uma profissional que você não possa prescrever, mas você pode orientá-la. Olha, em caso de dor extremo, se por exemplo você fez algum procedimento na face, você não está conseguindo deitar, encostar ali uma toalha, encostar o travesseiro, então você pode tomar um analgésico de costume, que você toma normalmente para dor de cabeça, né? E aí, ok, se isso perdurar por mais de 48 horas, é importante você pedir à sua paciente para retornar até a sua clínica, para você avaliar e até mesmo ver se tem algo ali a mais do que isso e se essa paciente precisa de alguma assistência médica. O que você não pode fazer nunca é abandonar a sua paciente, ok? Então, dor e desconfortos localizados. Isso pode ocorrer até 72 horas. Então, voltando aqui à questão do glúteo, né? Quando a gente faz um procedimento de glúteo, por exemplo, eu coloco uma grande quantidade de bioestimulador ali. Minimamente, eu estou falando de 8 a 10 ml minimamente. Então, ele vai gerar um processo inflamatório. É uma região onde a gente senta, onde tem o peso do nosso corpo, né? Então, pode ser sim que essa paciente sinta dolorido ali no local para sentar, sinta um desconforto, mas isso não é nada preocupante. Isso vai demorar mais ou menos umas 72 horas, porque é temporário. E ao longo das horas, primeiro, segundo, terceiro dia, isso vai diminuindo. E aí cabe você a orientar essa paciente, passar essas orientações para ela e, claro, você acompanhar a sua paciente. No dia seguinte é importante você mandar mensagem, perguntar como é que tá, 48 horas e 72 horas. Sempre orientando essa paciente que o edema, a dor, rubor e calor vai diminuir até 72 horas. Caso não diminua, aí sim você precisa rever essa paciente e, se for o caso, você encaminhá-la para uma assistência médica, ok? Perfeito. Vamos agora para a segunda intercorrência comum de acontecer, né? Que são o quê? Os hematomas. E eu sei que muita profissional fica realmente desesperada quando acontece hematomas com a paciente. Mas aí eu quero te dizer o seguinte: o que é um hematoma? Primeira coisa, você precisa saber o que é um hematoma. Hematoma é um aglomerado de hemácias. Por isso que se chama hematoma.
hematoma. Você nunca mais vai esquecer isso. Então, um aglomerado de hemácias. Quando ocorre isso? Quando há rompimento de um vaso sanguíneo e o meu sangue com as células hemácias, que deveria estar dentro desse vaso, extravasa para o meio intersticial. Então, quando eu tenho extravasamento de sangue para fora do vaso, isso acontece durante um tempo, até que o meu vaso, ele vai novamente, né, sofrer ali um tamponamento e ele vai fechar. Mas aí eu já tive uma quantidade de sangue durante esse meio tempo aí, que foi extravasada para o meio intersticial, ou seja, o meio para fora do meu vaso, ok? O que que acontece? Normalmente, quando há esse rompimento de vaso, naquele momento a gente não vê o hematoma. Por quê? Porque as minhas hemácias são células ricas em oxigênio. Só que com o passar das horas, elas vão perdendo o oxigênio e vão escurecendo. E aí a gente começa a ter a tal da manchinha roxa. E aí o hematoma ele vai ter várias fases, né? Ele vai ter aquele hematoma bem escuro, depois eu vou começar a ter um hematoma mais esverdeado, mais amarelado, até que ele desaparece. Por quê? Porque no momento que essas células estão ali morrendo, perdendo o seu oxigênio, eu já começo a ter ali o quê? Uma metabolização ali através dos fagócitos, que já vem ali fazendo toda a metabolização dessas células mortas. Então, com o passar dos dias, o meu hematoma, ele vai desaparecendo. Então, o que eu quero falar com vocês, primeira coisa, isso é um hematoma. O hematoma, qual é a possível consequência dele? É grave ter um hematoma? Não, gente. A pior parte do hematoma é realmente a aparência. É uma aparência desagradável, a gente, como profissional, não gosta, o paciente menos ainda. Então, obviamente que o conhecimento anatômico vascular faz muita diferença neste momento. Mas mesmo que você tenha todo um conhecimento anatômico vascular, hematomas podem acontecer. Por quê? Porque cada paciente tem uma fragilidade capilar diferente. Eu tenho pacientes que têm mais sensibilidades e principalmente quando a gente fala de pele madura. Quanto mais idade o meu paciente tem, mais fragilidade capilar ele tem. Por quê? Porque a minha pele começa a ficar mais fina, eu vou perdendo colágeno, né? Então é muito mais comum eu ter aí rompimento de vasos em qualquer tipo de procedimento minimamente invasivo, seja um injetável com pressurizada, seja um injetável com agulhas ou até mesmo com cânulas. A gente pode ter aí rompimento de vasos, de microvasos, de capilares e gerar aí o que nós chamamos de equimose ou de hematoma, ok? Então, o aparecimento de hematomas, gente, ele é uma possível intercorrência, especialmente em pacientes com tendência à fragilidade capilar e também em pacientes com tendência a sangramento pelo uso de medicamentos anticoagulante. Então é bem importante você, no momento da sua consulta, você investigar se esse paciente está tomando anticoagulante, qual é o motivo que ele está tomando, né? E o ideal é que você consiga uma liberação do médico dessa paciente que indicou que ela retire, que ela suspenda o anticoagulante uns 3 dias antes do procedimento, caso isso seja possível. Tá? Porque muitas vezes o médico não vai autorizar porque é uma paciente que realmente não pode ficar sem o medicamento. Nesse caso, posso fazer o procedimento, doutora Adriana? Pode, mas com a consciência que essa paciente vai sangrar mais e vai ter mais tendência de gerar hematoma. E isso você precisa explicar para a sua paciente e dizer para ela: olha, de fato, o seu médico não liberou, porque é importante que você tome. Nós podemos fazer sim o procedimento, mas você vai ter um sangramento maior e a gente pode ter aí, a gente terá uma possibilidade maior de gerar hematomas. Tudo bem? Tudo bem, ótimo. Por quê? Esclareceu
esse tema aí para sua paciente, né? Não vai ser algo que a sua paciente vai, olha, nossa, doutora, eu fiz o procedimento com você e agora eu estou toda roxa, eu estou com muito hematoma. Eu não sabia que ia ficar assim. Não, você combinou isso com ela e ela entendeu, ok? Então, gente, os hematomas, geralmente, né, eles são leves e eles desaparecem naturalmente ao longo do tempo. O que você pode fazer para que isso seja acelerado, né? Para que a velocidade de desaparecimento seja mais alta. Então, vamos lá. Normalmente, quando a gente gera algum tipo de rompimento, profissional já mais experiente já sabe que rompeu e já sabe que vai ter hematoma ali naquele local, tá? Então aí o que eu já indico? No momento que eu vi que rompeu um vaso, que houve um extravasamento maior de sangue, além de, foi a mais de uma petequia, né? Não foi somente um retorno ali sanguíneo, um retorno venoso, mas sim houve um extravasamento de sangue ou até mesmo um edema, porque quando você pega um vaso um pouco mais profundo, normalmente não tem um extravasamento de sangue, mas tem um edema na hora. Por quê? Você rompeu e não tem para onde sair o sangue. O sangue não chega até em cima, até o local do orifício para expulsar, ok? Então ele fica ali e há o quê? Há um edema nesse momento. O que você vai fazer? Você vai colocar gelo na hora. Pare o seu procedimento rapidamente, pega o seu gelo protegido, pega lá o seu gelox, coloca numa luva de procedimento, tá? Nova, limpa, descartável, coloca ali na paciente, você vai ficar ali de 3 a 4 minutos. Cuidado para não queimar também a pele com gelo, se for necessário você pode colocar ali uma gazezinha também e você vai fazer isso. Isso vai diminuir muito o edema já na hora e vai diminuir o sangramento caso venha a ter. E aí você já vai indicar para a sua paciente pomadinhas que vão diminuir o hematoma. E quais pomadinhas são essas? Normalmente são pomadinhas à base de heparina, vitamina K, arnica. A gente tem algumas no mercado que eu gosto muito. Você pode utilizar Iridoide, Trombofob, Heparil ou pomadinha de arnica. Todas elas são muito boas para ser utilizada. O paciente pode utilizar 1, 2 vezes por dia, não se expor ao sol e usar filtro solar naquele local. Em torno de 3 a 4 dias já não tem mais esse hematoma. Se você for deixar o hematoma sair naturalmente, ele pode durar em torno de 15 dias, tá? Caso esta paciente já tenha uma tendência a ter hematomas, né? Paciente que já tem essa tendência, ela já sabe. Ela vai chegar e vai falar assim: nossa, doutora, eu passo, se eu esbarrar em algum lugar, eu já fico roxa. Ela vai falar desse jeito para você. Esse tipo de paciente, se ela for uma paciente saudável, você inclusive pode indicar para que ela tome glóbulozinhos, né? Ou até mesmo tintura de arnica uns 3 dias antes do procedimento. É algo natural, homeopático, ela pode comprar em farmácia natural, livre de prescrição e tomar ali umas gotinhas, né, de tintura de arnica que também vai ajudar bastante na prevenção de hematomas, ok? Bom, agora vamos passar para a nossa terceira intercorrência, que é o quê? Edema ou inchaço, né? Edema ou inchaço que podem acontecer. Então, a aplicação da substância na pele pode causar edema temporário na área tratada, gente. E isso vai ocorrer devido à resposta inflamatória do corpo, né? Pelo quê? Pela inoculação, pelas microinjeções que a gente vai fazer. E mais uma vez, isso ocorre com pressurizada e também com agulhas. Esse inchaço ele tende a diminuir gradualmente após o procedimento. Então vamos lá. Caso você tenha feito, por exemplo, a entrega, né, de um medicamento, por exemplo, eutrófico. Então, aqui eu coloquei uma mescla onde eu tenho um skin booster, por exemplo, ácido hialurônico não reticulado, eu tenho um pool de aminoácidos, de vitaminas, enfim.
todos eutróficos que vão ajudar na regeneração da minha pele. Não vão gerar nenhum processo inflamatório, tudo bem? Vou fazer uma aplicação dérmica, por exemplo. Então, vou fazer aqui um Skin Booster, um NCT, por exemplo, e vou fazer as aplicações dérmicas. Vou gerar edema. Sim, por quê? Porque eu lesionei essa pele. Então, no momento que eu lesiono essa pele, o que eu estou gerando? Uma resposta inflamatória do meu organismo. E isso é bom, doutora Adriana, ou não é? Claro que é, principalmente quando a gente fala de rejuvenescimento, né? Não é à toa que a melhor técnica de Skin Booster, embora hoje em dia a gente também tenha a técnica que a gente pode fazer a entrega através de cânulas, a melhor técnica de Skin Booster é a técnica de microinjeções, seja ela com pressurizada ou com agulhas. Por quê? Porque eu vou gerar inúmeras microlesões. E no momento que eu gero essa microlesão, eu faço duas coisas. Primeiro, eu faço inoculação do meu produto e segundo, eu vou fazer um recrutamento de substâncias pró-inflamatórias. Então, eu vou fazer aqui um recrutamento, por exemplo, de fatores de crescimento da minha pele. Por quê? Porque o meu organismo vai sinalizar que eu tenho ali o quê? Uma lesão. E quando eu tenho uma lesão, o que meu organismo faz? Ele dá o comando. Opa, temos aqui uma lesão, precisamos regenerar essa área. Então, eu vou ter ali recrutamento de substâncias pró-inflamatórias para essa região, para regenerar a pele. Juntamente com isso, eu fiz a inoculação ali de um pool de aminoácidos que vai potencializar isso daí exponencialmente. Então, olha que incrível que você vai ter um rejuvenescimento nessa pele fenomenal, tá bom? Então, esse edema e esse inchaço fazem parte. E aí, ele vai durar quanto tempo? Algumas horas após o procedimento. Então, quando a gente fala, por exemplo, de um tipo de procedimento como esse, que o produto não gera processo inflamatório, como, por exemplo, o exemplo que eu dei lá, né? Do bioestimulador de colágeno, que ao contrário de um eutrófico, sim, ele gera um processo inflamatório, um lipolítico também gera um processo inflamatório, esse não. Então, esse meu edema, esse meu inchaço local, ele vai diminuir nas primeiras horas. Então, quando eu faço normalmente um Skin Booster, eu falo com a minha paciente, olha, 24 horas mais ou menos não tem mais inchaço. E dependendo da paciente, eu tenho paciente que com 3, 4 horas não tem mais nada, tem paciente que demora um pouquinho mais, e aí vai depender de cada uma delas, ok? Agora, de novo, você precisa ter domínio da farmacologia. Por quê? Porque se o seu produto é um produto que já gera processo inflamatório, esse tempo de edema será maior. Por quê? Porque o processo inflamatório é maior. E dependendo do produto, eu vou ter aí produtos que o pico do processo inflamatório dele vai ser no 12º dia, por exemplo. Então, você precisa conhecer muito bem qual é a farmacodinâmica do produto que você está utilizando. E, para isso, você vai estudar a literatura do produto, tá? Lá para as minhas alunas, né? Sempre quando eu coloco muito artigo científico, mas principalmente eu gosto muito que elas estudem a literatura dos produtos, porque você sabe como que o produto vai agir, qual é o mecanismo de ação dele, e aí você não cai em armadilhas, né? Muitas vezes, então eu vou ter que prescrever uma medicação para esse paciente, alguma coisa do tipo, não. Está correto, está acontecendo de forma correta aí a reação desse produto, ok? Então, esse edema inicial do procedimento da lesão, ele tende a diminuir gradualmente nas próximas horas. O que eu preciso fazer, doutora Adriana? Eu preciso colocar algum tipo de gelo, de compressa? Não há necessidade, tá? Não há a menor necessidade. Só o seu paciente tem que sempre não tomar sol, evitar fonte de calor,
Perfeito? E não utilizar nenhum produto que não seja indicado por você nas primeiras 24 horas. E, inclusive, gente, nas primeiras 24 horas, nem filtro solar. Não utilizar maquiagem, não utilizar filtro solar. Por quê? Porque você ainda vai ter orifícios abertos. E aí ele tem que ter um cuidado com a antisepsia, evitar, né, mão suja, evitar contatos com pets, qualquer coisa que pode vir a contaminar esta região. Tudo bem? Ok, vamos agora para a nossa quarta intercorrência e como tratá-la, né? E aí eu estou falando de quê? De hiperemia ou vermelhidão, né? E irritação local. É comum, gente, acontecer essa vermelhidão, né, ou hiperemia que a gente chama, e irritação localizada após a intradermoterapia pressurizada. E é muito importante você saber reconhecer o que é uma reação de pós-imediato, o que é uma reação alérgica e o que é um processo inflamatório. Ok? Então, quando eu falo de hiperemia ou uma irritação, são reações temporárias que geralmente desaparecem em poucas horas ou até no dia seguinte. No entanto, em alguns casos mais raros, pode acontecer uma reação alérgica mais pronunciada e aí sim vai exigir uma atenção médica. Mas para isso, você profissional, você precisa saber reconhecer qual é esse tipo de reação, tá? Então, quando eu tenho ali, no momento que eu fiz a aplicação do meu injetável, pode gerar uma vermelhidão ali naquele local, uma hiperemia. Isso significa o quê? Que o produto está agindo ali naquela região. Principalmente quando a gente faz o quê? Lipolítico. Lipolítico é um dos fármacos que na hora que você coloca, você já sente ali que aumentou a coloração local, aumentou a circulação periférica, aumentou a temperatura do local. Isso é uma reação imediata. No momento que você vai aplicando, quando você volta na primeira que você aplicou, você já tem essa reação. Essa é uma reação imediata. Então, nesse momento, o que você vai fazer? Terminou o seu procedimento, você vai utilizar um creme ou um óleo ozonizado. Ok? Você pode utilizar as marcas aí que você utiliza de preferência. Eu tenho algumas que eu gosto muito, que eu utilizo no meu dia a dia, mas você pode ficar à vontade aí para utilizar a marca que você achar melhor. Óleo ou creme ozonizado. Na face eu gosto sempre de utilizar creme ozonizado, ou então no corpo eu prefiro já o óleo ozonizado. Quando você vai fazer a passagem dele, não precisa fazer uma massagem, tá? Basta você aplicar ali, fazer o deslizamento até a total absorção. Isso já vai ajudar muito a acalmar essa hiperemia ou essa possível irritação. E a partir daí você vai acompanhar essa paciente. Então é aquilo que eu te falei, nas próximas horas você pede para ela te dar um retorno com 24 horas. Caso passe 24 horas e esses sintomas ainda não diminuíram ou não desapareceram e, pelo contrário, aumentaram, aí sim essa paciente já pode estar desenvolvendo uma reação alérgica. É importante que você traga ela para o seu consultório novamente, para a sua clínica, você avalie, porque nesse caso, muito provavelmente ela já vai precisar entrar com um medicamento que seja para diminuir essa reação alérgica, ok? E aí você precisa fazer o quê? Se você não for uma prescritora, uma profissional habilitada, você precisa encaminhar essa paciente para assistência médica. Tudo bem? Doutora Adriana, e uma hiperpigmentação pós-inflamatória? Calma.
Hiperpigmentação pós-inflamatória, você vai começar a gerar depois de uma semana. Então, nesse momento, ainda não é para entrar com o protocolo de uma possível hiperpigmentação pós-inflamatória, mesmo porque o processo inflamatório está iniciando, ok? Então, nesse momento, é o momento de você cuidar dessa paciente com um protocolo de reação alérgica. Outro tipo de reação alérgica que pode acontecer é aquele imediato. Temos pacientes que imediatamente, quando você já está aplicando, e vamos imaginar que você fez a consulta, fez a anamnese, mas essa paciente nunca utilizou, por exemplo, aquele produto. E aí você faz um disparo, 2, e na hora você já sente que tem uma reação muito forte. Nesse momento você tem que suspender automaticamente a aplicação e rapidamente encaminhar essa paciente para assistência médica, porque você não sabe qual é o nível da alergia dessa paciente. Tem uma paciente que, mesmo com uma dose muito pequena, ela pode ter uma reação alérgica muito exacerbada. Então, qual é o protocolo de emergência? Parar imediatamente a aplicação, pegar o prontuário da paciente, pegar o produto, as informações, de preferência o rótulo do produto que você está utilizando e encaminhar essa paciente à assistência médica junto com essa papelada, ok? E já passar para o médico, olha, fiz tantos ml nela, fiz 1, 2 punções, já deu esse problema, o que nós utilizamos é esse daqui. E a quantidade que eu utilizei foi 0,5 ml, 0,2 ml, enfim, a quantidade que você já penetrou há tantas horas atrás, há tantos minutos atrás. Desta forma, você já vai ajudar o profissional médico já a entregar para ela já um antialérgico que vai cortar rapidamente qualquer tipo de alergia, né? E, claro, aí a segurança da saúde dessa paciente. Tudo bem? Ok? Maravilha! Estão gostando, gente? Tá muito bom esse podcast, né? Escreve aqui para mim que eu quero saber se vocês estão gostando, se tem muita coisa aí que você tá aprendendo. Coloca aqui nos comentários se você estiver me assistindo pelo YouTube, porque eu quero ler aqui os seus comentários, tá bom? E agora vamos para a nossa quinta e última intercorrência e como que você vai tratar. E aí eu estou falando de uma possível infecção. Doutora Adriana, mas pode ocorrer uma infecção num procedimento injetável? Claro que pode. E não depende de você. Claro, né? Parte depende de você. Mas aqui eu estou falando, né? Estou levando em conta que você é uma profissional qualificada, que você trabalha com uma biossegurança exemplar, mas pode ser que o seu paciente cometa alguns erros. Então, gente, embora seja raro, existe o risco de uma infecção após a pressurizada se as medidas de higiene por parte do paciente não forem adequadas. E até mesmo, né, se as medidas de biossegurança, de esterilização aí do seu consultório, da sua clínica, não forem seguidas pelo profissional, correto? Então, é essencial que o profissional utilize técnicas antissépticas, técnicas de asepsia para os equipamentos, para as superfícies também, a antisepsia para o seu paciente e, claro, utilizar os produtos estéreis de qualidade. Isso tudo vai fazer com que você minimize esse risco. E muito mais do que isso, né? Você precisa orientar o seu paciente, porque eu vou só te dar um exemplo. Imagine que você fez aí, vamos lá, bioestimulador de glúteo. Vamos lá no glúteo hoje. Hoje estou dando um exemplo aqui todo de glúteo, né? Você acabou de fazer. Técnica perfeita, esterilidade, produto ótimo, biossegurança, lindo, maravilhoso. E você não deu nenhuma orientação para o seu paciente. Sua paciente sai de lá, vai, por exemplo, num banheiro e ela senta no vaso sanitário. O que acontece? Ela pode se contaminar, porque os orifícios estão abertos. Lembra disso? Pelo menos 24 horas. Outro exemplo, a sua paciente vai colocar uma roupa de ginástica, por exemplo, e vai para a academia.
E aí ela vai suar na academia e ela sai de lá, ao invés dela tomar um banho para casa, ela ainda vai fazer outras coisas e fica o dia inteiro com aquela roupa de ginástica ali com o suor, né? E talvez também ali ela teve contato com o equipamento, enfim, isso também pode contaminar. Vamos imaginar que essa paciente chega em casa e ela tem um pet, um cachorrinho, um gatinho, e ela brinca e aí, sem querer, ela encosta a mão no glúteo ou encosta a mão no interno de coxa, enfim, onde foi feito o procedimento, ou na face, e ela pode contaminar. Então, gente, neste caso, é muito importante você orientar sua paciente. Então, é o seguinte, nas primeiras 24 horas, pelo menos, cuidado com as mãos contaminadas. Lave sempre as mãos, não toque no local. Então, se for face, não fica tocando na face. Se for corpo, não fica tocando na região onde foi feito o procedimento, ok? Se for região de glúteo, muito cuidado com banheiro, de preferência quando for fazer lá o xixizinho dela, não sentar, né? Vamos ficar agachadinha ali de paraquedas, como eu brinco com as minhas pacientes, né? Fazer o xixizinho de paraquedas, para não encostar ali na privada. Tomar todo o cuidado possível, pelo menos nas 24 horas. Isso vai também minimizar ao máximo qualquer risco de infecção, porque se gerar uma infecção, aí também o que deve ser feito, né? Encaminhar essa paciente rapidamente, então, para assistência médica, porque aí, muito provavelmente, infecção bacteriana e o médico vai ter que entrar aí com um protocolo de antibiótico. Tudo bem? Então, gente, essas são as 5 intercorrências mais comuns que podem acontecer quando você faz um procedimento de pressurizada, mesmo que você seja um profissional altamente qualificado, mas não depende de você, né? Depende da resposta do seu organismo, a resposta do organismo do seu paciente. Mas, sim, é a sua obrigação como profissional da saúde estética ter esse conhecimento, saber o que fazer e orientar o seu paciente. Desta forma, você vai passar autoridade, conhecimento, segurança, confiança para o seu paciente e dessa forma você vai fidelizar o seu paciente, atrair mais clientes por indicações e, claro, chegar muito mais perto de ser uma profissional 20K. E aí, gostou desse podcast? Foi incrível, né? Coloca aqui nos comentários que eu quero saber se você aprendeu algo novo, o que você aprendeu e se você já tinha esses conhecimentos e também quero saber se você orienta a sua paciente a fazer isso, ok? Então coloca aqui para mim que eu quero ler. E o seguinte, se você tiver algum tema específico, doutora Adriana, eu quero que você grave um podcast para mim sobre isso. Coloca aqui também nos comentários que eu vou adorar ler e quem sabe o seu tema pode estar aqui num próximo podcast, hein? Quem sabe eu não grave um podcast especialmente para você, tá bom? É isso aí, gente. O nosso podcast Pressurizada de hoje vai ficando por aqui, mas claro que a gente se vê no nosso próximo episódio. Um grande beijo e até lá!